Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Fé, Esperança e Amor. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos do livro de Salmos, da Palavra de Deus. Vamos estudar então o capítulo 18. Como o capítulo 18 tem 50 versículos, vamos hoje estudar do versículo 1 até o versículo 19. Vamos dividir em 3 fases, em 3 estudos esses salmos. Amém? Capítulo 18 começa dizendo assim: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha força, a minha cidadela, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoca o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrente de impiedade me puseram terror, cadeias infernais me cingiram e trama de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro a meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, e vacilaram também os fundamentos dos montes, e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes, baixou ele os céus, e desceu, e teve sob os pés a densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto que se ocultou, escuridade de águas e espessas nuvens do céu era o seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Trovejou então o Senhor dos céus, o Altíssimo levantou a voz, e houve granizo e brasa de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e o desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram o fundamento do mundo. Pela sua repreensão, Senhor, peligroso resfolgado as tuas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque Ele se agradou de mim. Meu irmão e minha irmã, o salmista, nesse Salmo 18, ele vai compor como um salmo de vitória. O título do salmo é Vitória e Domínio, que vai ser narrado lá no livro de 2 Samuel, no versículo 22. O subtítulo fala: o mestre de canto, Salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras desse cântico no dia que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos. E das mãos de Saul ele disse. O que dá a nos entender, o que Calvino colocou para nós, também como sua percepção, é que Davi, nesse subtítulo, ele se coloca servo do Senhor, ele não se coloca como o seu rei, ele coloca o servo do Senhor, e fala também que no dia que o Senhor livrou de todos os seus inimigos, e que possivelmente a composição desses salmos vai ser feita por Davi, no momento que ele já está com uma certa idade, uma idade quase avançada, onde ele está tendo paz com os inimigos internos. Quando ele fala, livrou de todos os meus inimigos e das mãos de Saul, ele faz referência aqui das vezes quando ele era perseguido por Saul, ainda assim o Senhor sempre o livrava da mão de Saul. Então é como se Davi estivesse fechando, estivesse lembrando tudo que o Senhor tinha feito com ele até aquele momento, trazendo a lembrança do resumo da sua vida, das suas batalhas, da sua dificuldade. E são
É muito bom nós sabermos isso, porque quando nós chegarmos na nossa idade, ou tivermos nossa idade já avançada, o salmista está nos ensinando, a mim e a você, que nós devemos sempre nos lembrar o que o Senhor tem feito por nós. E contarmos como Ele está contando aqui. Contarmos para os demais e sermos testemunho. Então leiamos, meus irmãos e minhas irmãs, e aprendamos com esses salmos o que Davi quer nos ensinar. Ele começa dizendo, eu te amo, ó Senhor. Ó Senhor. Quando Davi fala, eu te amo, ó Senhor, ele vai lembrar aqui do primeiro mandamento, que o mandamento que Deus nos deu para Moisés, lá no Monte Sinai, foi que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Davi diz, eu te amo, ó Senhor, força minha. Davi, nesse momento, ele está dizendo para Deus que não só ele agradece a Deus por tudo que Deus tenha feito com ele, por toda a forma como Deus o tenha libertado, o tenha agraciado, mas ele também ama a Deus. Ele nutre também uma afeição por Deus. Ele não só nutria fé e esperança, mas a afeição também era voltada para Deus. Muito difícil é nós termos a afeição voltada para Deus. Mas Davi diz, eu te amo, ó Senhor, força minha. Porque como Davi se colocou no subtítulo, servo do Senhor, ele sempre se colocou como servo do Altíssimo, ungido de Deus. Assim como eu e você, meu irmão, somos servos do Senhor. Temos que amar a Deus. E não só temos que amar a Deus, mas temos que dizer para Deus que nós o amamos. No versículo 12 ele vai dizer, o Senhor é a minha rocha. E ele vai dizendo mais formas como é que ele caracteriza o Senhor para ele. O Senhor é a minha rocha, é a minha cidadela, é o meu libertador, é o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio. Veja como Davi vai lembrar de tantas as vezes quando o Senhor foi refúgio, foi rochedo, foi libertador, foi cidade, foi rocha, foi a força. Muitas desses momentos que Davi enfrentou, saiu de batalhas vitoriosos, saiu de situações onde o Senhor guardou, ele vai se usar dessas expressões, onde vai se usar de elementos da natureza para descrever como é que ele concretiza o que Deus tem feito na alma dele. E ele vai contar mais. Invoco o Senhor, no versículo 3, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Ele vai lembrar, ele vai dizer, olha, invoca ao Senhor, digno de ser louvado. Ele é digno de ser louvado, porque Ele é o nosso único Deus. E serei salvo dos meus inimigos. A única forma pela qual eu posso ser salvo, eu fui salvo, foi porque eu invoquei ao Senhor. A única forma pela qual o servo de Deus pode ser salvo é quando invoca ao Senhor. E quando invoca, e o louva, e o enaltece, e o agradece pelo dia, e o agradece pela noite, e o agradece pelo que tem. Ele é digno de ser louvado, digno de ser agradecido. Ele fala, e serei salvo dos meus inimigos. E ele diz mais, laços de morte me cercaram, torrente de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram, e trama de mortes me surpreenderam. Veja quantas armadilhas impuseram ao salmista, quanto armadilha impuseram ao profeta e ao servo do Senhor. Laços, torrentes, cadeias, tramas, todas para tentar pegar Davi, todas para tentar fazer com que Davi fosse pego e tentar matá-lo. Mas ele vai dizer, laço de morte me cercaram, torrente de impiedade me puseram, terror. Veja que ele passou por terror mesmo, cadeias infernais me cingiram, trama de morte me surpreenderam. E Davi vai dizer no versículo 6, na minha angústia, ou seja, depois que ele passou
por trama de morte, cadeias infernais, pelo terror, laço de morte, por toda impiedade, ele vai sentir angústia. Ele fala: na minha angústia, invoquei o Senhor. Eu busquei o Senhor. Eu invoquei e gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo, ele lá do seu céu, da sua morada, ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Mas veja que Deus, ao ouvir Davi, o clamor de Davi, ele vai expressar agora no versículo 7, a forma figurada de fenômeno da natureza, como Deus o libertou, que ele vai dizer: então, a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador da sua boca. Dele saiu brasa ardente. Baixou ele o céu, desceu e teve sob os pés densa escuridão. Ou seja, ele começa a colocar para nós a forma como Deus desceu, a forma como Deus veio ao seu socorro, que Deus pessoalmente veio fazer isso, porque baixou ele os céus. Ele veio pessoalmente tratar do assunto do seu servo, porque Deus, ele é onipresente. Deus está comigo e com você, nesse momento agora. Nessa pandemia que nós estamos passando, Deus está conosco. Deus é onipresente, ele é onipresente. Nesse momento que Davi está colocando para mim e para você, ele está colocando formas figuradas na natureza. Ele está usando a linguagem de hipérbole, para que nós possamos entender na natureza o que ele quer expressar, para que possamos ver colocar as figuras, a imagem na nossa mente, entendemos o seu relato. Davi usa essa figura de linguagem de imagens, para que possamos entender que Deus é o soberano. Ele é o Deus que abala a terra, que faz estremecer. É o Deus que os fundamentos dos montes se estremecem. É o Deus que da sua narina sai fumaça. É o Deus do fogo devorador da sua boca. Ele baixa o céu, ele teve os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou sim, levado velozmente nas asas do vento. Quando ele coloca o querubim, ele vai fazer com que o povo, os israelitas, temam e busquem a Deus, mas também lembre-se sempre de que em cima da arca, a arca da aliança, a arca do pacto, tem 2 querubins que simbolizam o pacto de Deus com Israel. Que os israelitas nunca esqueçam. Veja que ele coloca as imagens. Ele poderia ter colocado o anjo, mas Davi não perde a oportunidade de colocar imagens que façam com que as pessoas percebam de quem ele está falando. Quando ele diz: cavalgava um querubim e voou sim, levado velozmente nas asas do vento. Ele se usou do querubim. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Nesse momento ele vai dizer que das trevas fez um manto em que se ocultou, é que Deus, ao ver que queriam pegar o seu servo, e quando ele desceu, ele escondeu o rosto desses homens, para esses homens. Ele se ocultou, ele pegou o manto e se guardou, para que não visse, porque ele estava muito indignado, muito irado. Assim faziam os reis, antigamente, como disse João Calvino, quando eles estavam irados. Eles saíam dos seus aposentos e não queriam ver o rosto de ninguém. E ele diz: escuridade de águas e espessas nuvens do céu era o seu pavilhão. Espessas nuvens do céu era a sua tenda, como se o céu ficasse todo de forma negra, como se tivesse uma grande tempestade para se acontecer, que ia ocasionar com que as pessoas não conseguissem ver a luz do céu, ou a luz do sol. A escuridão chegava. E ele diz no versículo 12: do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasa,
chamejante do resplendor de que diante dele havia a falsa segurança de aqueles homens que tinham quando estavam prendendo Davi. Ele estava com resplendor, estava com segurança, eles estavam na certeza de que eles seriam vitoriosos, mas de repente o cenário muda. Ou seja, se o céu está limpo, se os pássaros estão cantando, se o sol está brilhando, de repente vem uma densa nuvem. Ele vai simbolizar como Deus mudou todo o cenário em favor dele, mais uma vez usando característica da natureza. Do denso resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasa chamejante. Trovejou então o Senhor dos céus, o Altíssimo, levantou voz, e houve granizo e brasa de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos. Multiplicou os seus raios e o desbaratou. Veja como ele vai dizer, como Davi vai vencer aquela batalha, como Deus vai estar com ele. E mostrando o símbolo da natureza, para que as pessoas tenham à mente as imagens dos ocorridos. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos. E então vi o leito das águas e se descobriram o fundamento do mundo. Então vi o leito das águas e o fundamento do mundo foi todo descoberto. E ali os homens viram que não tinham como eles vencer Davi. Pela tua repreensão, Senhor, e pelo iroso refolgar das tuas narinas, os homens tinham que bater retiradas. Porque ele diz, do alto me estendeu ele a mão, e me tomou, e livrou-me das muitas águas. Do alto o Senhor estendeu a mão para ele, e livrou de muitas águas. O que faz pensar, conforme disse Calvino, eu e você, meu irmão e minha irmã, que o Senhor, Ele está sempre atento, Ele está esperando que nós clamemos a Ele, e que Ele está sempre disposto a nos salvar. Mas que quando o Senhor Deus vier nos salvar, nos libertar, algumas condições têm que estar acontecendo realmente. Não podemos estar fazendo tempestade dentro de copos de água. Tem que ser tempestade verdadeira. Tem que ser situações que o Senhor Deus pega e diz, pronto, até aí você pode sofrer, passando disso não vai mais. Porque Ele fala, então se viu o leito das águas e se descobriram. Ele vai dizer, do alto, me estendeu Ele a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas, tirou-me de eu possivelmente morrer afogado, morrer preso, morrer pela mão desses homens, porque Ele livrou-me de meu forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. O Senhor serviu a Davi naquele momento de amparo. Aliás, em todos os momentos de amparo que Ele está querendo colocar aqui. Trouxe-me para um lugar espaçoso, onde Ele está agora, no reinado. Livrou-me porque Ele se agradou de mim. Ele me livrou porque Ele me ama, porque Ele me escolheu, porque Ele viu que eu pertenço a Ele. E nós vimos no começo do versículo, do capítulo 18, que Ele falou, eu te amo, ó Senhor. E aqui, quando Davi fala, eu te amo, ó Senhor, nós vamos terminar o versículo 19, quando ele diz, Ele também me ama. Livrou-me porque Ele se agradou de mim. Meu irmão e minha irmã, nunca esqueçamos disso. Deus nos ama e nós temos que amá-lo com toda a nossa força, com toda a nossa alma e o nosso entendimento. Amém? Que Deus nos proteja e nos guarde.